Capítulo 2. O Testamento. Houve um momento em que Summer foi filha única. Annabeth tem uma veia boêmia, então se recusou a fazer um ultrassom durante a gravidez, embora meu pai estivesse desesperado para saber o sexo do bebê. E a barriga dela não estava muito grande. Não havia nada que indicasse a existência de 2 bebês. Então, nasceu uma menina. Minha mãe segurou a criancinha rosada e loira em seus braços e lhe deu o nome com o qual sonhara durante toda a sua vida, Summer Rose. Foi quando perceberam que eu estava chegando. Sem dúvida, meu pai sentiu suas esperanças frustradas aumentarem novamente, uma segunda chance para ter um menino. Annabeth só esperava que não fossem gêmeas idênticas. Ambos ficaram desapontados. Meu pai, sempre lógico, sugeriu Summer e Rose como nomes para as duas, mas Annabeth não podia abrir mão do nome com o qual já tinha abençoado minha irmã. Mais tarde, naquele mesmo dia, alguém levou um ramalhete de íris para minha mãe, e algo naquelas flores pontiagudas e sem perfume deve ter chamado a atenção, porque foi o nome que meus pais resolveram me dar. Annabeth sempre contava essa história como se significasse algo especial, mas eu não conseguia me livrar da impressão de que ela olhou ao redor do quarto do hospital e escolheu meu nome a partir da primeira coisa que viu porque ainda queria que Summer fosse Summer Rose. Com a mala na mão, saio correndo do quarto de Summer e Ada e desço a escada flutuante. Acertei tudo para que meu tio Colton me levasse até o aeroporto, já que a vista de Annabeth não anda boa ultimamente. Não vou deixar que ela venha comigo. Depois do telefonema de Summer, consegui escamotear a verdade, então ela está com a impressão de que o motivo pelo qual vim para a Austrália foi para poder ajudar com o Betsabeia. Mesmo assim, ela já fez perguntas demais sobre Noah. O tio Colton é uma companhia mais tranquila, embora, à medida que envelhece, sua semelhança com meu pai esteja se tornando quase assustadora. Quando chego ao pé da escada, Colton está parado ao lado da minha mãe na espaçosa sala de estar branca, onde tudo é banhado pelos raios de sol graças às claraboias que Ada instalou. Ambos contemplam a grande foto emoldurada de Tarkin quando era recém-nascido na parede da sala. Tarkin está magro e doentio, com tubos de respiração no nariz, e não está no colo de sua mãe moribunda, mas de uma jovem enfermeira da ala neonatal. Parados como estão, meu tio e minha mãe parecem ambos muito loiros e bem conservados, e não consigo evitar o pensamento feio de que Annabeth pode estar atraída por aquela reencarnação inquietante de seu marido. Por outro lado, ela provavelmente não consegue enxergar bem o bastante para apreciar a similaridade. Ela sofre de degeneração macular, assim, tudo em seu mundo é visualizado em baixa. Então tudo isso eram coisas da Ellen? Os móveis e o piano, é claro, tio Colton pergunta. Ellen era pianista, e seu piano de caudas Tevai ainda tem lugar de destaque na sala de estar de Summer e Ada. Não combina com a decoração, é escuro e pesado, onde todo o restante é iluminado e leve. Imagino que ninguém toque isso. Ele acrescenta. Acho que Summer e Ada esperam que Tarkin aprenda um dia. Annabeth solta um suspiro. É engraçado que Summer tenha um piano tão bonito quando é Iris quem sabe tocar. Engraçado não é bem a palavra que eu teria usado. Minha mão coça de vontade de abrir a tampa e passar meus dedos sobre aquelas teclas imaculadas, para deixar a música quente e doce encher aquele espaço arejado, mas estou atrasada. A caminho do aeroporto, tio Colton é o chato de sempre. Fala sem parar sobre as garotas adoráveis que Francine está criando e como Virginia está indo bem no ensino médio, mas escuto sem prestar muita atenção. Do jeito que ele fala, alguém poderia pensar que Francine era sua esposa, em vez da viúva do irmão. Uma das 3 esposas que meu pai deixou para trás. Sozinha na sala de embarque, depois de me despedir do meu tio, me divirto um pouco procurando gêmeos, e encontro vários pares. A maioria das pessoas não percebe irmãos gêmeos, nem mesmo os idênticos, depois que passam da fase de usarem roupas iguais. Poucos gêmeos são tão parecidos quanto Summer e eu, então um corte de cabelo e um estilo de roupa diferente são o suficiente para fazê-los escapar do olhar do público. Mas eu nunca deixo de notar outros gêmeos. Posso até localizar gêmeos bivitelinos, porque não é a aparência que os entrega. Um irmão e uma irmã, jovens adolescentes, passam por mim, com os mesmos olhos profundos e tristes. Desaparecem em segundos, mas eu sei.
Ela é meia cabeça mais alta, graciosa e feminina, enquanto ele ainda é um garoto magrelo, de cabelos claros. A maioria das pessoas pensaria que ela é 1 ou 2 anos mais velha, mas isso não incomoda o garoto. Eles riem sobre isso juntos e esperam ansiosos pelo dia em que ele ficará mais alto do que ela. Consigo notar essas coisas. O jeito como sussurram enquanto caminham e sorrindo, aproximando as cabeças, é a primeira pista, mas o que os entrega é o fato de que ele está carregando a mala dela, juntamente à dele. Que garoto adolescente carrega a mala da irmã? Um gêmeo, é claro. Na sequência, uma família se acomoda nos bancos de frente para mim. Mãe, pai e 2 meninas que possuem os mesmos traços. Chineses continentais. Não sou boa em adivinhar a nacionalidade, mas sempre dá para perceber gêmeos chineses porque os pais têm aquele sorriso típico do "nós derrotamos a política do filho único". Esse sorriso parece durar o restante da vida deles. Se me perguntar, direi que são malucos. Tenho planejado me ater à política do filho único desde os 14 anos. Eu estaria planejando a política do nenhum filho se não fosse por certas complicações. Se não fosse pelo testamento do meu pai. As gêmeas chinesas já começaram a recusar roupas iguais, as peças que vestem são diferentes de um jeito desafiador. Uma está de vestido, a outra, de calça jeans. Uma tem cabelo curto, embora não combine com ela. Por mais diferentes que pareçam, no entanto, elas não sabem como parar de se comportar como gêmeas. Sua mãe pega uma lancheira e lhes entrega 2 ovos cozidos. Summer também é assim, está sempre alimentando Tarkin, aparentemente apavorada com o fato de que ele possa experimentar algum dia uma pontada de fome. As gêmeas pegam os ovos por um momento. Uma delas descasca o ovo enquanto a outra espera, e depois a mesma descasca o segundo ovo. Ela abre os 2 ovos e entrega as gemas para a irmã, ficando com as claras. Só então as gêmeas comem, como se respondendo a uma deixa invisível. Cada uma delas coloca na boca primeiro o conteúdo da mão esquerda, depois o da direita. E mastigam em uníssono. Conheci gêmeos assim antes, é claro. Chloe e Zoe, minhas amigas na faculdade de Direito em Melbourne, eram esse tipo de gêmeas. Dividiam roupas, amigos, segredos. Mal podiam acreditar que eu tinha deixado minha irmã gêmea em outra cidade. Summer ficou em Wakefield e foi para a faculdade de enfermagem. Comprometer-me a 4 anos de separação da minha irmã gêmea pareceu ser ao mesmo tempo a melhor e a pior decisão da minha vida. Escapei das comparações constantes dos demais, mas minhas próprias comparações depois que saí de Wakefield eram com a Summer das redes sociais, ainda mais glamourosa do que a garota de verdade. Tudo o que eu precisava saber para entender o relacionamento de Chloe e Zoe era que uma enviava mensagem de texto para outra sempre que ficava menstruada. Eu prefiro não saber quando Summer está naqueles dias. Há algo nauseante no jeito como ela usa calcinha branca ou de cores pastel todos os dias do mês, como uma garota em um comercial de absorvente interno. E pensar na menstruação de Summer sempre me faz lembrar do concurso de beleza. Houve algum momento em que Summer e eu éramos como Chloe e Zoe, ou como essas gêmeas devoradoras de ovos? Honestamente, não me lembro. Summer teria sido a gêmea que descascava o ovo e então daria as 2 gemas para a irmã. Todo mundo sempre soube que ela era um doce. Era gentil com todos. Por mais idênticas que fossemos, Summer era, de algum modo, mais bonita. Ela tinha uma beleza interna. Se esse momento existiu, foi o último ato do meu pai que o destruiu. Desde que ele morreu, Summer e eu não somos como os outros gêmeos. Nosso pai me ensinou que não há o suficiente para 2. Há só uma vida que temos de compartilhar. Ridford Carmichael, conhecido como Reed, embora eu nunca tivesse tido coragem de chamá-lo pelo primeiro nome, como faço com Annabeth, era o típico australiano que ganhou a vida com o próprio esforço, orgulhoso de todas as características das quais as pessoas em outros países têm vergonha, seus ancestrais sem berço, sua falta de educação, suas 3 esposas, cada uma mais jovem, mais loira e mais fecunda do que a anterior. Quando eu estava crescendo, sabia que a Irmãos Carmichael era uma firma de construção, mas meu pai parecia ter outros empreendimentos em andamento, então nunca soube exatamente de onde todo o dinheiro dele vinha. Ele estava sempre envolvido em investimentos imobiliários, sempre almoçando ou jantando com políticos, sempre viajando para o exterior.
Meu pai era um homem forte, com feições ásperas e bronzeadas. Embora fosse mais de uma década mais velho do que Annabeth, não parecia, ele foi extrovertido e robusto até o dia de sua morte. Meu pai cresceu sem família. Passou a infância em um orfanato e em um lar do Estado. Tudo o que parecia saber sobre seu passado era que algum ancestral tinha sido levado para a Austrália por roubar um copo de cerveja em um pub inglês. Talvez seja por isso que meu pai era tão dinástico. Aos 22 anos, descobriu que tinha um irmão mais novo, e conseguiu a custódia de Colton, que tinha 12. Meu pai mandou Colton para o melhor colégio interno em Wakefield. Colton se tornou seu protegido, e depois seu sócio. Meu pai adiou ter filhos até ganhar seus milhões, e, nesta época, sua primeira esposa, Margaret, era velha demais. Depois que se divorciou de Margaret, meu pai não repetiu o mesmo erro. Summer e eu fomos concebidas na lua de mel dos nossos pais. Quando Annabeth resolveu parar de ter filhos depois de engravidar do nosso irmão caçula, meu pai foi embora com Francine, que era recém-saída da escola católica. Mas eu ainda não tinha entendido a extensão de sua obsessão em povoar o mundo. Estes são os fatos de sua vida, mas que não capturam a essência do meu pai. Talvez tudo o que eu precise dizer para descrevê-lo seja: ele não gostava de pessoas boas. Descobri isso na última vez em que o vi com vida. Nossa família estava reunida na sala de jantar na grande casa em Beach Parade, no início de dezembro, pouco tempo depois que Summer e eu fizemos 14 anos. Annabeth estava contando uma história sobre um encontro com um mendigo. Mais cedo, naquele mesmo dia, ela tinha levado Summer e a mim até Billabong para escolher uma roupa de praia nova para o Natal. Numerosas caixas embrulhadas em papel de presente estavam agora sob nossa árvore de Natal. A caminho do shopping, Annabeth desejou um Feliz Natal para um mendigo e lhe deu uma nota de 20. Ele, cheirando a lata de lixo, pegou o dinheiro da mão dela e seguiu direto para a loja de bebidas. Bem na minha frente. Annabeth exclamou, jogando uma porção generosa de canelone de peru no prato do meu pai. Ele inclinou o prato de porcelana, inspecionando-o para ver se não tinha quebrado com o golpe da grande colher de prata. Então vocês estavam do lado de fora da loja de bebidas quando você deu o dinheiro para esse idiota? Meu pai perguntou. Estou tentando criar nossas filhas para serem pessoas boas, Reed. Pessoas boas são imbecis, meu pai retrucou, antes de se virar para mim e dar uma piscadinha. Concordei entusiasmada. Summer era a bela da nossa família, até eu sabia disso, e Ben era o único menino, o herdeiro. Mas era eu que tinha sido incluída na piada especial do meu pai. Examinei minha mãe, meu irmão, minha irmã. Annabeth tinha dado dinheiro para um mendigo na área externa de uma loja de bebidas. Bem, aos 10 anos e pequeno para sua idade, era tão sensível que meu pai tinha desistido de ensiná-lo a caçar, embora ele tivesse uma mira excelente quando treinava nas latas. E Summer, bem, Summer era Summer. Mas eu era Iris, a gêmea inesperada, a gêmea excedente, e, com aquela piscadela, meu pai me deu um novo lugar em nossa família. Não uma pessoa boa. Não uma imbecil. É por isso que pensei que pelo menos ganharia minha parte do dinheiro da família, não que eu esperasse que meu pai fosse morrer tão logo. Um pai comum não teria visto muita coisa em mim, não se comparada à minha irmã angelical, mas meu pai sempre pareceu apreciar meu traço de cinismo. Reed odiava a ideia de que seu dinheiro seria perdido, e é necessário ter um belo jogo de cintura para não perder uma fortuna. Parecia que meu pai achava que eu seria adequada para a tarefa. Annabeth e meu pai já tinham se divorciado nessa época, o que talvez desculpe em parte os pronunciamentos dele no jantar sobre a capacidade intelectual dela. Talvez seja estranho que ele ainda aparecesse para jantar às vezes, 4 anos depois de deixar minha mãe, mas ele ainda era dono da casa em Beach Parade. Mais tarde, quando fui para a faculdade de Direito, eu me perguntei como diabos meu pai conseguiu manter essa propriedade intacta durante 2 divórcios. Talvez Annabeth fosse boa demais para seu próprio bem. Ou talvez os juízes tivessem medo de Reed Carmichael, o homem que era dono de metade de Wakefield. Qualquer que fosse o motivo, quando morreu, meu pai deixou suas 3 esposas e seus 7 filhos com o suficiente para uma vida confortável. Quanto ao grosso de sua fortuna, é aí que a situação fica interessante. Durante os primeiros anos depois do divórcio, ficamos na casa da praia. Meu pai se mudou para a casa de sua namorada, Francine,
que vivia em uma cobertura no centro de Wakefield. Francine tinha uma filha de 2 anos chamada Virginia. Presumimos que fosse filha de um relacionamento anterior de Francine. Quando meu pai se casou com Francine, eles mudaram o sobrenome de Virginia para Carmichael. Eu ainda não questionava quem poderia ser o pai dela, embora minha mãe devesse ter suas suspeitas. Mas Annabeth jamais diria uma palavra contra seu ex-marido. Ela agia como se tivesse tido sorte de ter sido casada com ele, mesmo sendo uma mulher muito bonita e de temperamento doce, a esposa perfeita, a combinação ideal para um homem como Reed. A única pista que minha mãe dava quando algo a incomodava era o vigor excessivo com que ela realizava os afazeres domésticos, batendo o aspirador de pó nos móveis e jogando as almofadas de volta para seus lugares. Mas quando Summer e eu tínhamos 14 anos, Francine deu à luz mais 3 bebês, Vicky, Valerie e Vera Carmichael. Como Francine, as meninas eram todas loiras demais para serem chamadas de loiras, o cabelo delas era branco. O nascimento da quarta filha desequilibrou a balança de poder. Agora havia mais delas do que de nós, e Francine começou a fazer barulho para trocarmos as casas. Descobriu-se que Reed era dono das 2 propriedades. Ninguém quer morar em um apartamento com 4 crianças, mesmo que seja uma cobertura de vários andares, com jardim e piscina no andar de cima, mas eu não sei se Francine teria tido sucesso se meu pai não tivesse morrido. Depois do jantar naquela noite, quando dei um beijo de despedida em meu pai, implorei que ele me levasse na viagem de barco que ele planejava fazer nas férias. Desde o divórcio, ele levava Summer, Ben e a mim para a Tailândia todo verão, mas naquele ano ele ia levar Francine e as filhas deles. Posso ajudar a velejar, papai, e falei. Vou até ajudar com os bebês. Meu pai riu. Fique aqui e ajude sua mãe, disse ele. Impeça-a de jogar fora todo o meu dinheiro. 2 semanas mais tarde, meu pai teve um ataque cardíaco no pier em uma praia ao sul de Phuket e foi declarado morto no local. Francine disse que seu corpo teve de ser levado de volta à costa em um autorriquixá, porque o pier antigo não era forte o bastante para suportar o peso de uma ambulância. Francine e suas filhas estavam de volta à Austrália em 2 dias. Os marinheiros que viviam em Phuket, um grupo disparatado de hippies, velhos marujos e sonhadores de todas as partes do mundo, uniu-se para ajudar a jovem viúva. Eles organizaram a repatriação do cadáver do meu pai, alimentaram e confortaram as crianças, e levaram o Betsabé até a marina, içando o barco em uma vaga seca, onde ele ficou durante os 9 anos seguintes, porque ninguém na família sabia o que fazer com ele. Eu tinha conhecido aquelas pessoas, aqueles homens maltrapilhos dos mares, em nossas férias com meu pai. Ele bebia com esse grupo, mas às vezes parecia que só conversava com eles para colecionar histórias sobre sua estupidez, sua navegação amadora, suas vidas monótonas, como os comerciantes tailandeses os roubavam. Eram pessoas boas, meu pai dizia, como se fosse a pior coisa que se podia falar sobre alguém. E agora eu entendia. Pessoas boas são imbecis. No funeral de meu pai, Annabeth usou seda negra, e Francine usou cetim negro. Francine, inundada de pérolas, liderou um cortejo de filhas pálidas como fantasmas usando vestidos brancos iguais, seus cabelos lisos presos por longas fitas negras. Annabeth, mais alta, mas uma figura muito menos imponente, estava cercada por mim e por Summer em linho feito sob medida e por Ben em seu primeiro terno. Annabeth só tinha 3 filhos, mas tinha um menino. Francine era a esposa mais recente e mais jovem, mas Annabeth ainda era mais bonita. Além disso, Annabeth tinha a casa da praia. Ou era o que pensávamos. Margaret não foi ao funeral. Acho que ela era a única esposa que sabia como meu pai era de verdade. E eu estava prestes a descobrir, antes mesmo que a cerimônia começasse. A agência funerária ficava em uma dessas repartições públicas que visam não ofender ninguém e acabam sendo tão sem alma quanto uma estação de trem. Quando chegamos, um homem de fala suave com a pele surpreendentemente rosada puxou Annabeth de lado. Ele explicou que o caixão do meu pai seria levado até a cerimônia em uma maca com rodas. Por causa dos regulamentos de saúde e segurança. De qualquer forma, não sei se meu pai teria conseguido reunir 6 amigos leais para carregar seu caixão. Havia centenas de pessoas chegando para a cerimônia, mas não eram amigos do peito do meu pai. Fora a família, eu não conhecia ninguém. Estavam todos sorrindo e conversando uns com os outros.
Ninguém estava chorando. O homem rosado perguntou para minha mãe se algum de nós gostaria de ver o falecido antes de fecharmos o caixão para a cerimônia. Ele gesticulou na direção de um corredor vazio, distante da sala na qual a multidão de enlutados alegres se reunia. Ele pode não ter percebido que Annabeth era a ex-esposa. Ela parecia desamparada o suficiente para ser a viúva. Meus filhos são jovens demais para isso, disse Annabeth e nos conduziu até nossos parentes. Os pais dela estavam em um canto com meus tios, tias e alguns primos. Eles pareciam estar com calor e com coceira, desajeitados nas roupas pretas emprestadas. Janeiro em Wakefield é uma época que castiga, e o ar-condicionado já estava mostrando sinais da idade. Eu não queria espionar, mas precisava saber se meu pai estava realmente morto, e eu meio que queria ver o caixão sobre rodas. Foi fácil escapar dos meus avós e seguir pelo corredor. Abri o que parecia ser a porta de uma tumba e me encontrei sozinha com o cadáver do meu pai. Ele tinha morrido nos trópicos, e acho que tinha sido embalsamado, mas havia um cheiro fraco na sala. Lembrei-me de um cachorro morto na sarjeta que tinha visto, e sentido o cheiro, quando era criança, em uma rua tailandesa lotada. Agora eu tinha certeza de que meu pai estava morto. Mesmo assim, segui em frente até vê-lo. O grande Ridikar Michael reduzido a um cadáver imóvel dentro de um caixão. Seu corpo parecia oco, e seu rosto exibia um tom cinzento horrível. Só seu cabelo parecia normal. Ele tinha acabado de completar 60 anos, mas só uns fios de cabelos brancos teimavam em aparecer entre os fios. 60 anos era velho para ser pai de crianças pequenas, mas era jovem para morrer. Vasos altos, cheios de flores brancas, tinham sido colocados ao redor do caixão do meu pai, emblemas de amor. E não qualquer flor alguém tinha escolhido as variedades, rosas e íris. Meus olhos se encheram de lágrimas. Alguém tinha feito aquilo em homenagem a mim e à minha irmã gêmea, as filhas mais velhas do meu pai. Nenhum de seus outros filhos tinha nomes de flores. Enfiei o nariz no primeiro buquê de íris que encontrei e respirei fundo. Eu sabia que não tinha cheiro, mas é um hábito que tenho a vida toda de cheirar a flor que tem meu nome. Sempre quis que cheirassem tão bem quanto rosas, e acho que parte de mim acredita que a persistência deveria ser o suficiente para conseguir o que se quer neste mundo. Enquanto eu estava cheirando as íris sem aroma, sendo recompensada só com o odor da morte, as portas se abriram atrás de mim. Olhei ao redor. Um tecido havia sido colocado sob o caixão, e alcançava o chão. Era o único lugar para me esconder. Entrei ali embaixo. Bem na hora. Paralisei ao ouvir o som de saltos altos. Minha mãe sempre usava sapatos sem saltos. Quem seria? A intrusa se aproximou do caixão e ficou em silêncio. Eu não conseguia respirar. Então a porta se abriu de novo, e ouvi passos suaves. Francine, ouvi a voz de minha mãe. Peço desculpas. Me falaram que Reed estava sozinho. Francine e Annabeth sempre tinham sido educadas uma com a outra. Educadas demais. Não, sou eu quem devia me desculpar, disse Francine. Eu concordei em permitir que você tivesse este tempo, mas quando chegou a hora, não pude aguentar que colocassem essa tampa sem que ouvisse mais uma vez. Era uma coisa pequena para se pedir, disse Annabeth. 10 minutos sozinha com o pai dos meus filhos. Você podia ter me dado isso. Logo você que vai ter tudo o que era meu. O que você quer dizer com isso? Você acha que vai poder me dar algum tempo para fazer as malas antes de me expulsar da minha casa? Eu estava presa contra as rodas do carrinho. O espaço não era grande o bastante para esconder meu corpo, e a ponta de um sapato estava aparecendo por debaixo do tecido. Eu apertei com mais força, puxando o pé para o corpo com lentidão infinita. Enfiei as unhas das mãos na pele dos braços. Francine levantou a voz, seu sotaque carregado ficou ainda mais pronunciado. Você não pode achar que eu sabia sobre o testamento. Claro que eu queria a casa, e não fiz segredo disso. Seus filhos estão quase crescidos agora, pelo menos as meninas. Você deve ver que é a vencedora aqui, Annabeth. Suas gêmeas estarão casadas e grávidas aos 18 anos, uma delas, pelo menos, e então vocês ficarão com tudo. Você tirou a sorte grande.
Virgínia só tem 6 anos. Que esperança ela tem de derrotá-las e ficar com o dinheiro? Você pode se dar ao luxo de me dar a casa. Não é nada comparado aos milhões que estão indo até você. 100 milhões, Annabeth. Meu corpo estremeceu, perdi o equilíbrio e caí sentada com um baque. Congelei, mas as duas mulheres não pareceram ter ouvido. Minha mãe estava falando agora, em um tom de voz que nunca ouvi antes, uma voz fria e sem expressão. Como você ousa? Disse ela. Como ousa sonhar por um minuto que eu prostituiria minhas filhas por esse dinheiro? Minhas filhas merecem mais do que isso. Francine, prometo para você que Summer e Iris nunca vão ouvir falar deste testamento. Se quiser prostituir sua filha na adolescência, pode ficar com o dinheiro de Reed, cada centavo dele. Minhas garotas vão se casar e ter filhos quando estiverem prontas, quando fizerem suas escolhas de forma livre, sem as fantasias doentias de Reed. Nenhum neto meu vai chegar neste mundo para ganhar um prêmio nojento. Para viver os sonhos de um homem morto. A risada aguda de Francine me fez tremer. Belo discurso, Annabeth. Como você parece virtuosa. Se puder guardar segredo, todo o poder ficará com você, mas segredos desta magnitude dão um jeito de serem revelados. Acho que minhas filhas merecem saber a verdade. Acredito que elas farão o melhor pela família, se suas meninas conseguirem manter as pernas fechadas tempo bastante para dar uma chance para as minhas. E agora eu a deixarei sozinha com o pai dos seus filhos. Não, disse minha mãe. Já fiquei aqui tempo demais. Alguma coisa na voz dela, eu podia ouvir seus olhos percorrendo a sala, me fez segurar a respiração, encolhendo mais o corpo. E então as duas mulheres foram embora, e eu fiquei sozinha novamente com o cadáver do meu pai. A sala rodopiava ao meu redor. Meu pai estava morto, e minha mãe tinha se tornado uma pessoa diferente, dura e amarga. E tínhamos de abrir mão da casa da praia. Esse foi meu primeiro pensamento. Casamento, gravidez, bebês, aos 14 anos, eu não pensava em nada daquilo. Annabeth tinha dito que não queria nos contar, então fingiria não saber. Summer não precisava saber. Eu sempre soube que a Irmãos Carmichael era um empreendimento multimilionário, e tio Colton era só o sócio minoritário. Reed era dono da maior parte. Tinha sido dono. Ali eu soube o quanto valia a fortuna dele. A casa da praia, a cobertura, que minha mãe descreveu como migalhas, e 100 milhões de dólares. Enquanto cantávamos durante o funeral, as palavras de Annabeth e Francine dançavam na minha cabeça, e contei os anos. 18 anos era a idade legal para se casar, menos de 4 anos para mim e para Summer, mas Ben só faria 18 em 8 anos, e para Virginia ainda faltavam 12. Se Summer não soubesse do testamento, não havia como ela se casar e ter um bebê quase na adolescência. Ela não era esse tipo de garota. E bem, Annabeth e Francine tinham tratado Ben como alguém fora do páreo. Elas não o mencionaram nem questionaram o silêncio uma da outra sobre isso. Todos os adultos pareciam saber que Ben não seria pai de uma criança. Meu pai sabia disso, percebi. A frustração do meu pai, sua raiva contida contra meu irmãozinho, estava, de algum modo, conectada com esse mistério. Introvertido e erudito mesmo aos 10 anos, Ben não era como o restante de nós. Embora, em geral, fosse mais obediente do que Summer e eu. Sentia que ele estava esperando até ter idade o bastante para forjar seu próprio caminho. Era como se ele rejeitasse tão completamente os valores do meu pai, que não se incomodava nem em discutir. Estava apenas esperando que meu pai se fosse. Eu tinha ouvido meu pai murmurar algo sobre a morte do sobrenome Carmichael. Não conseguia imaginar como isso pudesse se relacionar aos raros atos de rebelião silenciosa de Ben, mas essa era a única parte da conversa que eu não tinha entendido. O que eu tinha certeza era de que Reed Carmichael, o grande patriarca, não tinha deixado sua fortuna para seu filho. E não a dividir em 7 partes. Como um senhor medieval, ele queria manter sua fortuna unificada pelo máximo possível de gerações. Meu pai tinha legado seu império para o primeiro de seus 7 filhos que se casasse e produzisse um herdeiro. Francine estava certa sobre um assunto. Segredos tão grandes assim escapam. De alguma maneira, no fim do funeral, Summer já sabia.
No carro, a caminho de casa, ela sussurrou no meu ouvido. Não vou deixar meu pai ditar minha vida. Não me importo com o dinheiro dele. Não vou me casar antes de me apaixonar. E eu pensei, bom para você, irmã. Leve o tempo que precisar. Para mim, a corrida tinha começado.